Boa noite, pessoal. Mais um dia que a gente está aqui reunido na segunda-feira, às 19h30, para aprender, para buscar conhecimento de como investir em imóvel de forma profissional e não de forma amadora. E o tema de hoje está muito legal. É um tema assim que eu fico muito empolgada de falar, porque é uma modalidade de investimento que eu gosto muito de trabalhar, porque eu vejo grandes transformações, eu vejo os resultados de forma muito forte, de forma muito exponencial, então é algo que me empolga muito de falar para vocês, tá? Então, vou passar aqui o conteúdo, fica aqui comigo nessa live, eu vou contar para vocês como é que vocês fazem aqui um capital de R$ 1 milhão em apenas 8 anos, aí investindo 200 mil, tirando apenas 200 mil do seu bolso com imóveis. Como é que você consegue multiplicar esse seu capital através da valorização dos imóveis? Eu vou contar tudo isso para você hoje e no final eu tenho um extra, então fica aqui comigo para a gente aprender mais aí um pouquinho sobre investimento imobiliário. E é muito comum nos investimentos que a gente tem aqui uma relação de risco-recompensa. Então, para que a gente tenha uma alta recompensa, provavelmente nos investimentos a gente vai ter que correr aqui um alto risco. Isso é comum quando a gente fala de rentabilidade, de investimento, em geral no mercado financeiro. E o imóvel, ele é o único investimento que te permite ter uma alta rentabilidade com o risco baixo, ter uma alta recompensa. E por que isso acontece? No imóvel a gente consegue ter algo que a gente chama de previsibilidade. Ele é um investimento que você consegue ter ali uma previsão de quanto vai ser o seu resultado de lucro, de quanto tempo você vai conseguir ter esse resultado. Então você consegue investir com mais segurança, com mais cautela. Essa previsibilidade é algo muito importante, porque normalmente existem alguns investimentos que você faz ali que você tem risco de não ganhar pouco, é risco de perder muito. Então, no mercado imobiliário, a gente tem aqui várias coisas que nos trazem essa segurança, que nos trazem essa previsibilidade. A necessidade é a primeira delas. Eu não sei se vocês sabem, mas o imóvel, ele é algo que todo mundo deseja. É o sonho de todo mundo. E isso está no nosso inconsciente. Sabe aquela coisa assim, de você se sentir seguro? Você nem sabe por quê, mas você precisa do imóvel para ter a segurança. O imóvel, o lugar de morar, a moradia é a segunda maior necessidade do ser humano. A primeira é comer, é se alimentar. E a segunda maior necessidade do ser humano é ter onde morar. Então, isso já nasce com a gente dentro do nosso inconsciente, de que a gente precisa de um lugar para morar, de que a gente precisa de um imóvel. E isso é muito profundo, porque você ouve as pessoas falando, meu sonho é ter a minha casa própria. Ela conquista a casa própria, ela fala, meu sonho agora é investir em imóvel. Então, o imóvel está alienado assim, na nossa essência como ser humano. Tá? Então, ele faz parte da nossa necessidade, da necessidade humana, e a gente tem hoje, o nosso déficit habitacional, ele é muito maior do que a nossa capacidade de produzir. E sem contar que os hábitos de consumo das pessoas, ele vai modificando, ele vai mudando, e os imóveis também acompanham essa evolução. Então, hoje, a gente tem uma demanda, gente, muito grande, muito grande. E a oferta ela ainda está muito distante de se aproximar da demanda que a gente tem da procura por imóveis. E sem contar que quando a gente olha para os imóveis, a gente vê que o histórico dele é muito positivo. Vocês alguma vez já escutou alguém dizendo assim, nossa, esse imóvel aqui, tá com 50% do preço. Olha como baixou o valor desse imóvel. Ou alguma propaganda dizendo assim, de 500 mil por 300 mil para você comprar agora. Black Friday de imóvel, com preços assim, nossa, despencou o valor. Não, gente, isso não existe no mercado imobiliário. Isso não existe. Ao contrário, quanto mais o tempo passa, mais ele se valoriza. A gente não tem essa desvalorização do imóvel. A gente não tem essa questão, essa oscilação de sobe e desce os preços. Agora ele está baixo, agora ele está alto, agora ele vai baixar, cair o preço. Não, a gente não tem isso dentro do mercado imobiliário. A gente tem estabilidade. Ele é um investimento estável,
que ele tá sempre ali, ele não deixa você perder dinheiro, ao contrário, se você é paciente, ele tá sempre multiplicando o teu dinheiro, multiplicando o teu capital e te trazendo altos níveis de vendas, tá? E o que a gente propõe para os nossos clientes, principalmente quando ele começa a investir, é que ele crie um ciclo virtuoso de criação de patrimônio. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa aula hoje, tá? Eu quero saber aí se tem alguém aqui nessa live que já é cliente nosso, que já é cliente patrimônio, que já fez aqui comigo uma criação uma criação estratégica e um plano estratégico para começar a criar patrimônio imobiliário, tá? Comenta aqui no chat se já tem alguém aí. E se não tem, eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Então, o imóvel, esqueci de pular nos slides, o imóvel, ele é o único investimento capaz de te entregar uma recompensa alta com baixo risco, com baixíssimo risco. E, em alguns casos, até com nenhum risco. E tem uma frase que eu escutei no podcast uma vez, essa frase não é minha, mas ela fez todo sentido para mim. Agora eu não me lembro quem falou essa frase, então não vou citar o autor, mas eu achei que ela fez muito sentido e ela cabe muito para uma sala de hoje. Que é uma frase que diz: falta de dinheiro nunca é desculpa para investir no mercado imobiliário. Falta de conhecimento é. Isso vem muito bem a calhar, porque hoje a gente vai falar exatamente isso. Como é que eu consigo iniciar com pouco dinheiro? Muita gente acha que para começar no mercado imobiliário ele precisa ter lá, sei lá, 200 mil parado na conta lá, para ele conseguir dar um pontapé, para ele conseguir iniciar, ou 200, 500, ele acha que precisa de muito dinheiro, ele acha que já precisa ser milionário para conseguir investir em imóvel. Isso é uma crença, gente, isso não é verdade. E eu vou mostrar isso para vocês aqui na aula de hoje. Então, fique comigo até o final, que eu vou te mostrar como é que você consegue aí multiplicar o seu capital e fazer dinheiro investindo, começando aos poucos a fazer aí bastante dinheiro no mercado imobiliário, tá? Então, o que a gente se propõe a fazer para o nosso cliente aqui como especialistas em investimento imobiliário? É ajudar ele a criar esse círculo virtuoso de criação de patrimônio, tá? Então, a gente faz aqui estratégias principalmente para aquelas pessoas que estão começando, que ela precisa ali de uma alavancagem do capital dela para estar fazendo investimentos no mercado imobiliário. Então, ela tem ali um capital menor, ela consegue disponibilizar de 50 mil por ano apenas para investir no imóvel, e ela consegue fazer isso de forma parcelada. Ela não tem aquele capital todo, assim, 200, 500 mil para chegar e fazer um investimento imobiliário, mas ela quer começar. Como que ela começa? Então, é isso que a gente se propõe fazer aqui. É ajudar as pessoas que, mesmo com capital menor, elas querem investir, querem entrar nesse mercado, tá? Elas já entendem a importância disso. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje, é isso que eu vou ensinar vocês. Fica aqui comigo até o final da aula, que eu tenho certeza que essa aula vai ser muito valiosa para vocês e que vocês vão gostar muito, tá? Então, eu trouxe aqui um imóvel, uma previsão aqui, eu fiz uma simulação de um imóvel de 450 mil reais. Seria um imóvel que a gente considera aqui, um imóvel em Maringá. A gente compra imóvel nesse valor. Eu trouxe um valor pensando assim, tem como você comprar um imóvel de 300, 350, 370, 400 mil? Tem. Em várias regiões, depende de onde você está me ouvindo, de onde você está me escutando, existem sim a possibilidade de a gente começar com um imóvel de menor valor, tá? Mas hoje, como a gente está aqui numa cidade em que o metro quadrado ele já está um pouquinho mais alto, eu trouxe uma simulação no imóvel de 450 mil. Aqui na nossa cidade, e também é comum dos lançamentos imobiliários, você pagar cerca de 40% do valor do imóvel em 4 anos, que é o período de obra dele, tá? E é com esse valor e é com esse período de obra que a gente vai trabalhar aqui na nossa simulação para vocês conseguirem entender um pouquinho como que funciona essa criação de patrimônio, tá? Então, um imóvel aqui de 450 mil, você vai pagar cerca de 180 mil em 4 anos. Esse é o dinheiro que você vai tirar do seu bolso. Mas a gente sabe que tem aqui, dos imóveis que a gente compra na planta, no lançamento, tem uma coisa chamada INCC, né? Que é a correção, o índice da correção da construção civil, que a gente já falou sobre ele aqui, né? A gente já descobriu que ele não é um vilão, né? Como muita gente pensava. E aí eu fiz aqui
eu fiz essa simulação dentro da minha planilha, tá? Essa simulação, ela tá calculando aqui, imaginando um INCC de 6% ao ano, em cima do valor de 180 menos a entrada de 10%, então em cima de 135 mil. E ele deu aqui um total de 35.435 do que eu vou pagar de coleção de INCC durante a obra em cima desse valor, tá? Então, você tiraria do seu bolso a realidade mesmo do período que você comprou até o final, 215 mil. Isso já com a correção de INCC, 215.234 aí é o valor que você pagaria durante esses 4 anos, que vai dar uma média de mais ou menos 53 mil por ano. É isso que você precisa para começar a investir no imóvel e potencializar aí o seu capital, multiplicar o seu capital, tá? E como que a gente vai fazer isso? Um imóvel de 450 mil, se você colocar aqui, fazer uma conta de uma valorização de 10% ao ano, que aqui em Maringá, pelo menos, é o mínimo que o imóvel você comprando no lançamento, ele vai valorizar. Tá, gente? É o mínimo. Aqui a gente tem construtoras consolidadas que valorizam de 15%, 20% ao ano. Então, esse número aqui, eu trouxe imaginando o mínimo. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, imaginando um cenário super conservador, tá? Tudo que a gente vai trabalhar aqui é imaginando um cenário conservador. E não assim, nossa, no mais otimista era isso. Não. Aqui a gente traz um cenário bem pé no chão mesmo, porque os resultados podem ser muito melhores que isso, tá? Então, se a gente imaginar que esse imóvel que você comprou no lançamento, de 450 mil, se ele tiver uma valorização de 10% ao ano, nesses 4 anos de obra, daqui a 4 anos, esse imóvel vai estar valendo 658.845, tá? E aí, que conta que eu faço aqui? Não é simplesmente você pegar 450 mil e colocar mais 40%, tá, gente? Primeiro você vai fazer uma conta muito parecida com os juros compostos. Do mesmo jeito que o INCC, ele corrige ali como juros compostos, né? Por isso que eu já até trouxe a conta do INCC pronta, porque eu preciso fazer ela na planilha. Não é algo que eu faço aqui manualmente, né? A valorização é a mesma coisa. Então, você vai pegar lá 450 mil mais 10%. O resultado, você soma mais 10%. Então, você vai somando sempre o resultado, acrescentando 10%. E não pegar lá 450 mil mais 40%, que vai dar um resultado diferente, tá? Então, imaginando que esse imóvel valorizou apenas 10% ao ano, nesse período de 4 anos, ele vai estar aí no valor de 658 mil, tá? E aí, a gente teve uma valorização desses 450 mil que ele custava. Para os 658, a gente teve uma valorização de 208 mil. 208 mil, arredondando aqui. Essa foi a valorização do imóvel. É o que ele valorizou durante o período de obra. E aí, ó, o que você investiu aqui? Do seu bolso, você tirou 215.234, já com uma correção de INCC, tá? Já prevendo isso aqui, o INCC de 6% ao ano, que eu fiz a conta aqui na nossa planilha, que a gente tem uma planilha que a gente consegue fazer essa conta, né? Porque é uma conta sobre juros composto. E ele teve a valorização de 208 mil em 4 anos. Então, você colocou 215 no teu bolso e ele valorizou 208. Ou seja, ele quase que teve ali a valorização do que você pagou. Praticamente dobra o que você pagou com a valorização do imóvel, né? A conta não é exatamente essa. Por quê? Porque você vai ter os custos que eu vou te mostrar agora. Como é que você realiza esse lucro aqui? O que a gente fala para o cliente nesse momento? Ana, mas não tem o saldo devedor? Os 60% que eu tenho que quitar com a construtora lá na entrega das chaves? Então, quando a gente faz uma estratégia pensando em ganho de capital, pensando em alavancagem do teu capital, a gente não fica com esse imóvel. A gente vai revender esse imóvel quando ele ficar pronto. E é claro que a gente faz um anúncio antes, né, do imóvel ficar pronto, a gente faz todo um trabalho antes, para que quando chegue ali de fato na entrega das chaves, a pessoa já entre com o financiamento, a pessoa que comprou esse imóvel de você.
É ela que vai financiar aquele restante dos 60%. É a pessoa que vai morar nesse imóvel é que vai comprar de você. E aqui, gente, o morador, ele tem uma relação assim, de imediatismo. Ele não quer esperar 3, 4 anos do imóvel ficar pronto. Normalmente, quando ele tem uma necessidade de ir para um imóvel maior, a família está crescendo, né? Tá vindo um outro filho, ou ele está se casando. Tudo acontece de forma muito rápida. Ele não quer ter que esperar tantos anos para poder ali comprar o imóvel, para estar morando no espaço novo. Então, o morador, ele é imediatista. O investidor compra no lançamento para revender depois para o morador. Então, lá, antes desse imóvel ficar ali, de fato, 100% pronto, de ter a entrega das chaves pela construtora, a gente começa um ano antes o processo de fazer o anúncio desse imóvel para que ele seja revendido antes da entrega das chaves, para que o cliente, o nosso investidor, não precise entrar para financiamento. Quem vai ficar com esse imóvel é quem vai comprar ele para morar, tá? Então, chega um momento que você precisa revender. E para isso, quando você vai revender o imóvel, você tem alguns custos. E esses custos é muito importante a gente levar em consideração nos nossos cálculos. Quando a gente fala de um imóvel para investimento, a gente precisa, gente, o tempo todo, tudo é cálculo. Tudo a gente tem que levar em consideração. Cada 2, 3 mil reais ali faz diferença para nós, tá? Vai fazer diferença no nosso resultado. Então, aqui a gente tem alguns custos que você precisa saber que você vai ter nessa modalidade de investimento de ganho de capital, que é os 30 mil, por exemplo, de comissão lá na entrega desse empreendimento. Chegou, o empreendimento está ficando próximo de entregar, você vai contratar um corretor, que pode ser o mesmo corretor que investiu, que te vendeu esse imóvel no lançamento, ou não. Até lá pode ser que você tenha conhecido um outro profissional que te atenda melhor, tranquilo. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma conta de 5%, que é o que o mercado normalmente cobra de comissão aí para o cliente, 5% em cima do valor total do imóvel, que é de 658 mil, que é o que o imóvel vale. Então, é isso aqui que você vai pagar de comissão para um corretor fazer a revenda desse imóvel para você. Tá? Aqui, existem lugares no Brasil que cobram 6% de comissão para fazer a venda de um imóvel pronto. Existem alguns lugares que cobram 5%. Aqui na nossa imobiliária, quando é um cliente nosso, investidor, que comprou com esse objetivo de ganho de capital, a gente cobra menos, a gente cobra 4% dele, para baixar aqui o custo dele, para que ele tenha um resultado melhor ainda, tá? Mas nesse caso aqui, do cliente que comprou com a gente com esse objetivo. Então, a gente cobra menos dele, para que a gente consiga que o nosso cliente tenha mais lucro, tá? E tem um outro custo aqui, que é a cessão de direito. Essa cessão de direito, eu coloquei aqui, ó, 13 mil reais. O que é esse valor? É 2% do valor de contrato que o imóvel vai estar. Então, 2% de 658, que é o valor do imóvel que ele vai estar valendo lá na entrega das chaves, tá? Vai dar aqui 13 mil reais. O que é essa cessão de direito? É você cedendo, passando o contrato de compra e venda para outra pessoa, que é quem vai comprar de você, que é quem vai fazer o financiamento com a construtora. Tá? Então, todas as construtoras, existe essa cláusula de cessão de direitos. Eu coloquei aqui 2%, que é o que a maioria delas cobram. Existem construtoras que cobram 3%, existem construtoras que a gente consegue negociar. Quando o nosso cliente ele tem o objetivo de comprar esse imóvel para revender, normalmente a gente tenta negociar essa cessão de direitos com a construtora, para que no momento da compra já tenha lá uma cláusula dizendo que eles vão abrir mão dessa cessão de direitos, tá? Por quê? Porque a gente trabalha ali para que o cliente tenha o mínimo de custo possível com essa revenda, com essa revenda mesmo do imóvel lá na entrega das chaves, tá? Com essa comercialização, para que sobre mais resultado de lucro no bolso dele, tá? Então, a gente trabalha sempre para aumentar a valorização e diminuir os custos. Como é que a gente aumenta a valorização? Na escolha do imóvel certo, mas isso é para outro dia. Então, vamos lá. Tirando aqui os custos, a gente teve, então, 43 mil reais de custo. 208 foi o que o imóvel valorizou durante os 4 anos.
Descontando os custos que a gente teve de 43 mil para fazer a comercialização desse imóvel, a revenda, para passar esse imóvel para o nome de outra pessoa, que é quem vai fazer o financiamento, ele sobrou de lucro para o proprietário, para você, investidor, 165 mil, tá? Então, você tem de volta o dinheiro que você colocou, os 215 mil, você tem de volta, e mais acrescido ali de 165 mil de lucro. Isso retorna para você. Isso aqui, gente, você vai sair da operação descontando correção de INSS, descontando todos os custos que você tem com a comercialização do imóvel, que é importante considerar desde o início. Você sai da operação com 380 mil, tá? Então, 208 que você investiu do teu bolso e mais os 165 mil de lucro. Você teve um ROI aqui de 77% do valor investido. 77%. O que vai te entregar o resultado de quase 20% ao ano. Olha só que legal. Você colocou, e o mais legal de tudo, isso aqui, gente, eu não tô nem calculando a TIR. Por quê? A TIR, ela é o retorno sobre o valor investido no tempo, né? Ah, Ana, mas aqui a gente não está considerando 4 anos. Por que a gente não está olhando a TIR? Porque a TIR a gente precisa considerar o fluxo de pagamento que esse dinheiro foi colocado. Aqui eu estou considerando que eu coloquei 208 mil, né? Que tinha dado ali, 213, em 4 anos. Mas não é essa a conta. Você coloca 50 mil por ano e tudo parcelado. Aqui nessa conta a gente está colocando uma entrada de 45 mil, que você também, não tem essa entrada de uma vez, tem parcelamento, a gente consegue parcelar. Então aqui a gente está considerando uma entrada de 45 mil e parcela de 2.800. R$2.800 por mês. Então aqui nesse 200 e poucos mil que você está tirando do seu bolso, colocando ali, você está pagando ele em 4 anos, tudo parceladinho, com parcela de 2.800 por mês. Você tira uma parcela maior só da entrada, de 45, e depois você vai pagar 48 parcelas de 2.800 por mês. Aí vai ter ela acrescentando a comissão de INSS, é claro. Mas assim, não vai sair de 2.800 para 4.000. Ele vai subindo aos pouquinhos, né? Vai chegar ali 3.100, 3.200, ele vai aos pouquinhos subindo. Mas também não é nada que vai ficar tão distante do valor inicial da parcela. Então aqui a gente nem fala da TIR, porque a TIR ela precisa levar em consideração o fluxo de pagamento. E aí esse resultado aqui, ele fica ainda melhor, tá? Eu tô trazendo aqui um resultado para vocês entenderem num cenário super conservador. Aqui não tem nenhum número assim, nossa, mas esse número você tá exagerando, porque isso aí não é comum. Não, eu tô trabalhando com coisas que são comuns. Independente aonde você está, hoje, se a cidade que você está investindo não entrega 10% de valorização, procure uma cidade mais próxima para investir, porque 10% ao ano é o mínimo. 6% de INSS é algo muito dentro da realidade. Então, toda a nossa simulação aqui, a gente está fazendo num cenário conservador. Ou seja, isso aqui, 20% ao ano, é praticamente o mínimo que você consegue ter numa operação dessa daqui. O teu resultado aqui, ele pode ser muito maior que esse, usando as estratégias corretas. E aí agora, eu quero que vocês comentem aqui no chat, deixem para mim aqui nos comentários, se vocês conhecem algum investimento, tá? E agora esse é um desafio meu, comentem aqui no chat. Vocês conhecem algum investimento que é seguro, tá? Previsível, estável e que entrega 20% de rentabilidade ao ano? Ilícito, tá, gente? Que seja lícito. Porque vim falar aqui pra gente, tem um cliente com primeiro colossal, eu ganho mais que isso. Então sai idiota. E realmente, o cliente era idiota. Não, então assim, não vale coisas ilícitas. Tem que ser um investimento, né, lícito, que seja seguro e previsível. Vocês conhecem algum? Deixa aqui para mim nos comentários. Sim, conheço. Não existe. Vamos lá, gente. Interaja comigo.
Deixa aqui nos comentários que eu quero ver aí quem que conhece. Porque não tem como, gente, não tem nenhuma conta no mercado financeiro, não tem nenhum investimento dentro do mercado financeiro que vai entregar algo parecido com isso aqui. Existem sim as ações ali, que de vez em quando elas sobem, mas ao mesmo tempo que elas sobem, daqui a pouco elas despenca. E quando você vê o resultado de longo prazo, isso não para de pé. Isso não consegue, no longo prazo, entregar isso aqui de rentabilidade para você. O imóvel, além dele ter essa relação por risco-recompensa, de você ter uma recompensa alto, risco baixo, é muito mais previsível. Você consegue ter ali, realmente, ter uma previsão de quanto você vai ser o seu resultado de lucro. Tá? Então, é um investimento que, enfim, né? E aí chegou o momento de você realizar. Chegou o momento de você, descontando todos os custos que você teve, você ter ali aquele resultado de lucro. Você pega de volta aqueles 380 mil, e aí você faz o quê? Reinveste. A gente começa de novo. Lembra do ciclo virtuoso de viração de patrimônio? A gente vai pegar esse resultado de lucro que você teve e a gente vai investir novamente no início do ciclo de valorização de outros imóveis. Por que outros imóveis? Porque agora, com esses 380 que você já tem, você tem esse capital, esse dinheiro. Quando você começou, você tinha 50 mil para de entrada e conseguia pagar uma parcela de R$ 2.800. Você não tinha mais dinheiro que isso. Aqui, a gente já tem um capital de 380 mil. E agora, o que a gente faz? A gente não pega esse dinheiro todo e coloca em um único imóvel. Aqui você vai investir novamente, só que em 2 imóveis. Você vai pegar esse valor, você vai dividir ele e vai investir em 2 imóveis. Você começa o ciclo novamente. Você vai pagar as entradas, vai pagando parcelinhas de 2 imóveis. E aí você começa novamente a cumprir tudo isso aqui, só que agora dobrado. Então você consegue, com estratégias como essa, a gente consegue dentro de 8 anos, por exemplo, você sair de um capital de 200 mil para mais de R$ 1.000. Só fazendo o teu dinheiro multiplicar através dos imóveis. E sendo que você nem tinha esses 200 mil no seu bolso. Tudo que você tinha era 50 mil de entrada e conseguia pagar quase R$ 3.000 de parcela. O que já é bastante coisa. Principalmente hoje em dia, a gente não tem uma educação financeira, ali não teve isso de escola, né? O brasileiro não tem essa disciplina financeira, né? Então, você que tem 50 mil para dar de entrada e consegue pagar uma parcela de 3 mil, isso já é muito legal e você já consegue fazer um investimento muito bacana dentro do mercado imobiliário. Não é um bicho de 7 cabeças, é fácil de começar. É claro que para ter tudo isso aqui que eu coloquei para vocês, para ter esse resultado, não é tão simples assim, não vai chegar e comprar qualquer imóvel. Não é você sair aí agora e deixa eu comprar o primeiro imóvel que eu vou aqui na minha frente de 450 mil no lançamento que eu vou ter esse resultado. Aí a gente faz, quando o cliente quer ter ganho de capital, esse é o teu objetivo, a gente tem várias estratégias para potencializar esse valor. Lembra dos 20% ao ano? Esse valor consegue chegar até 30% ao ano. A média do que tem de resultado dos nossos clientes é de 25%, 27% ao ano. E como que a gente faz isso? Com as estratégias corretas para potencializar esse investimento. E o que entra aqui nessas estratégias que eu vou apontar para vocês? Eu quero muito que vocês estejam presentes na nossa próxima aula, onde eu vou contar para vocês um passo a passo de tudo que vocês precisam fazer para investir de forma profissional em um imóvel, tá? A nossa próxima aula vai estar muito legal. Ela é uma aula exclusiva. Eu vou pedir aqui para minha equipe colocar o link dessa aula. Vai ser na quinta-feira, às 8 horas da noite. É uma aula que ela é fechada. Para você participar dessa aula, você vai precisar se inscrever. E por que isso? Porque é uma aula com vagas limitadas, tá? É uma aula que eu vou conseguir dar um pouco mais de atenção para vocês. Eu quero conhecer o público que está aí, o que está fazendo sentido, se está tendo uma transformação no conhecimento que vocês estão conhecendo aqui. Então, é uma aula especial que a gente vai abrir uma sessão essa semana, que vai ser na quinta-feira, às 8 horas. Eu estou preparando um conteúdo muito legal.
Vocês vão aprender do início ao fim. Como é que eu faço? Eu não sei nada, do zero. Como é que eu faço para me tornar um investidor profissional? Eu vou contar tudo isso para vocês. E nessa aula eu vou contar quais são as estratégias que a gente usa para potencializar o resultado de lucro dos nossos clientes. Porque cada objetivo de investimento, a gente tem estratégias diferentes. Para cada vez entregar um resultado maior de lucro. Você consegue ter ali, sair de 20% a 30% por ano, rentabilizando ali com o imóvel e pagando tudo de forma parceladinha. Então eu vou contar isso para vocês na quinta-feira, nessa aula exclusiva. O link para essa aula tá aqui nos comentários. Pessoal, conseguiu colocar aí? O Ivan conseguiu colocar aí nos comentários pra gente? Vou pedir para eles fixarem em comentário. Mas vocês também conseguem ir lá no meu Instagram, no meu direct, me pedir o link da aula. Tem também, tá na bio também. Tem na bio do Instagram. Vocês conseguem clicar lá e vai ter aula especial. Vocês conseguem fazer a inscrição lá. Pode me pedir no direct, me mandar um WhatsApp. Então se inscreve já. Não perde a oportunidade. Eu vou fechar as vagas ali em breve, quando atingir o número de audiência ali que a gente considera uma audiência que eu consiga dar a pessoa melhor para vocês. Então não deixem de se inscrever, porque eu vou contar para vocês aí um passo a passo completo de tudo que vocês precisam aprender para se tornar investidores profissionais e conhecer as melhores estratégias para investir no mercado imobiliário.